Eu nasci de um parto normal, tradicional ainda, da década de 80, né? Nasci em 1984, mas nasci de um parto normal, tranquilo. Minha mãe não se lembra se ela teve anestesia, se ela teve episiotomia, ela não se recorda, mas ela lembra que foi um parto muito tranquilo, um parto muito bonito. Eu fui fruto de uma gravidez desejada, planejada. Ela já tinha o meu irmão de 5 anos, que tinha sido também de um parto normal, e a vida inteira ela pensou e quis ser parto normal, e depois ela passou isso para mim. Então eu cresci ouvindo que, puxa, se for para ter um parto, que seja normal. Na minha cabeça era muito clara essa ideia de ter um parto normal, um parto tranquilo. Eu tinha pavor de pensar numa cesariana. Então acabou que isso fez parte tanto da minha infância, eu tratava isso com muita naturalidade, e conforme eu fui crescendo, foi sempre tratando isso. Perguntava para as amigas como você nasceu, ou muitas tinham nascido de cesariana, e eu sempre falava, eu nasci de parto normal, e depois falei, bom, até o dia que vai chegar o meu parto, né? E, enfim, descobri uma gravidez, eu me casei, e aí a gente tentou engravidar por 9 meses, que é até o tempo de ter um bebê, e depois conseguimos engravidar naturalmente. A gravidez foi muito desejada, a gente estava numa expectativa bastante grande. Descobrimos o sexo e eu fiz uma surpresa para contar para ele, era uma menina. E aí começou todo esse trabalho de, puxa, e agora o seu parto? Na minha cabeça estava muito tranquilo de que seria um parto natural. Mas eu também tinha aquela imagem da década de 80 de um parto em litotomia, né, com as pernas para cima, episiotomia, eu achava que era uma coisa normal, tradicional de se fazer. Anestesia, na minha cabeça era coisa do parto, mas eu tinha um pavor de pensar naquela agulha na coluna. E aí eu falei, bom, vou em busca então de uma equipe que seja preparada para fazer o meu parto, né? Porque é isso que meu marido, muito racional, sempre me cobrou e falou, puxa, você quer esse parto, só que você está num país em que não é preparado para ter um parto desse. E eu não quero uma mulher frustrada se você tiver que ir para uma cesariana e depois vir a ter um problema, inclusive no cuidado com a criança no pós-parto. Então, como evitar isso, né? Como garantir de fato que eu tivesse com uma equipe amparada? E aí começou a minha busca, porque o trabalho de convencimento era dos outros, era do mundo, não era meu. Eu tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria para mim. E aí, bom, eu tinha um motivo familiar que eu morava em outra cidade, e aí busquei médicos nessa cidade, não eram tão óbvios os médicos humanizados. Até então, essa palavra era nova para mim, eu não sabia a diferença entre parto natural, um parto normal, tradicional. E eu falei, bom, vou em busca de um médico que pelo menos seja um médico de parto normal. E eu passei em 8 obstetras até, de fato, encontrar um médico que eu falei, bom, ele vai se esforçar, numa escala de 0 a 10, ele vai se esforçar 10 para fazer o meu parto natural, humanizado, sem nenhuma intervenção, e não vai me levar desnecessariamente para uma cesárea. E foi quando eu encontrei a equipe da Moara, e aí eu falei, bom, agora acho que eu estou bem assistida. Mas não é suficiente, porque você está ali com a equipe, o seu marido, o meu marido no caso, foi um trabalho de convencimento bastante duro, porque ele é uma pessoa racional e ele achava que cesárea era a coisa mais segura do mundo. Eu tive que fazer muita busca, levantar dados, estatísticas, mostrar para ele o que era um parto normal, os benefícios que isso trazia para a mulher, para a criança, a recuperação muito mais tranquila, enfim, que é assim que uma criança tem que nascer, ela tem que querer vir ao mundo e a gente tem que respeitar quando ela quer vir ao mundo. Mas isso não é suficiente, porque você aí passa a conviver, à medida que a sua barriga vai crescendo, com os outros, né? E os outros, infelizmente, nem todo mundo tem o bom senso, o conhecimento e a informação, que é o que eu muito digo, a respeito de um parto. Então eu encontrava e as pessoas, como já tinham a barriga bastante aparente, é natural perguntar qual o sexo, qual o nome e o parto. Bom, e aí eu falava, vou mais uma vez brigar por essa causa, porque quando eu falava, o parto vai ser quando ela quiser, no dia que ela escolher e da forma mais natural possível. E aí eu ouvi as coisas mais bizarras da face da terra, desde que eu era louca, maluca, que eu era sem juízo, que eu estava pondo em risco a minha vida, a vida da minha filha, enfim, que eu não sabia o que eu estava fazendo, que onde já se viu, e desde a família, não no caso da minha família, porque a minha mãe, de novo,
cresceu nessa cultura, então ela estava muito preparada, mas sim da família mais do meu marido e do próprio ambiente de trabalho, dos amigos, de gente desinformada, que é isso que eu falo. E como eu tinha pesquisado muito para convencer o meu marido, eu tinha muito argumento e eu tinha muita estatística. E quanto a fatos, não argumentos, e quanto a estatística, muito menos. Então, eu falava, sim, porque você sabe que em tantos por cento o bebê, quando nasce de cesárea, vai para UTI, a chance de prematuridade é maior. Enfim, eu usava muito argumento e aí contava da anestesia e falava o porquê de não ter, porque todo mundo falava, você é doida, imagina, um parto sem anestesia, mas e a dor? Eu falava... Você me desculpa, mas a gente sofre muita dor nesse mundo. Dor que a gente escolhe, dor que a gente não escolhe e dor que a gente é física ou é dor psicológica. Por que não passar por isso no nascimento da minha filha, que é o momento mais sublime da nossa vida? Eu falo, eu vou em frente, eu vou encarar isso e eu estou preparada, vou me preparar, vou estar preparada para isso. E eu estava, de fato. Então eu estava muito assim, armada, sabe? É isso que eu digo. E não armada no sentido de ofender as pessoas e no sentido de ser agressiva. Não, porque também, à medida que você percebe, a pessoa te dá espaço. Porque ao mesmo tempo tem muita gente que é desinformada, mas quer ter informação. Mas tem gente que não quer. E tem gente que tem aquela ideia e aquele radicalismo, e eu falo, então, o seu radicalismo contra o meu radicalismo. E o filho é meu, e no fim do dia, quem escolhe como ela vai nascer sou eu. E aí, bom, eu convencia muita gente, argumentava, e era homem, mulher, jovem, velho, enfim, todas as classes, de todos os lugares, e outros que não queriam ouvir, eu falava, vai, tudo bem, então vamos mudar de assunto, porque acho que a gente não vai muito desenvolver essa conversa e mudava de assunto. E aí foi essa luta, sabe? Eu digo assim, essa gravidez, mas era muito gostoso, eu tinha muito prazer de falar disso, porque era algo que eu tinha tanto desejado e no fim eu falava, eu preciso conseguir, eu vou conseguir, porque eu quero ser uma dessas que depois vou virar e vou falar, eu tive meu parto da forma como eu quis, a minha filha chegou ao mundo quando ela quis, foi da forma mais natural possível, sem nenhuma intervenção, foi lindo. E aí, enfim, chegamos aos 9 meses, completamos as 40 semanas, a minha data prevista era 5 de dezembro, e aí eu encontrava as pessoas, nossa, mas não nasceu ainda? E quantas semanas tá, né? Quantos meses? Que as pessoas, a maioria não sabe que é em semanas. Eu falava 9 meses, 40 semanas. Nossa, eu não acredito, mas vai passar da hora. Eu falava, vai passar da hora e ela vai para onde se passar da hora? Não tem para onde ela ir, ela vai continuar aqui, uma hora ela vai sair, fique tranquila. E eu fui, e eu falo, até nisso acho que Deus me agraciou, porque eu fui até 40 semanas e 6 dias. Então eu encho a boca para falar, eu fui 40 semanas e 6 dias. Por meia-noite ela não completou 41. Que é outra coisa também que ninguém entende, porque todo mundo entra naquele desespero de tipo, tá chegando em 40 e não nasceu, e aí vai passar da hora e vai entrar em sofrimento e vai ficar grande demais e depois não vai sair. E eu falava, não, fique tranquilo, os bebês sabem nascer. E as mães sabem parir e sabem a hora certa disso acontecer. E aí foi assim, foi numa sexta-feira à noite, prestes a completar 41 semanas, 8h30 da noite a minha bolsa rompeu, eu já tinha parado de trabalhar durante a semana, estava em casa, relaxada, tomei um banho às 5 horas da tarde, relaxei, coloquei música para ouvir, porque eu ouvia muita música, eu fazia o yoga, então eu ouvia muita música do yoga. E aí comecei a relaxar, deitei no sofá e falei, minha filha, a hora que você quiser você pode vir, a mamãe está pronta, o papai está pronta, o doutor Jorge está pronto, a vovó está aqui pronta também te esperando. E aí deitei no sofá e nada acontecia, e tudo bem. Levantei, pedimos uma pizza para jantar, porque era uma sexta-feira, né, dia de pizza na minha casa. E aí o meu marido queria que eu descesse para buscar a pizza e eu falei, eu já fui semana passada, agora é sua vez, sabe? E ele, eu já tô de pijama, eu falo, não tem problema, vai de pijama, né? Ele desceu, no que ele subiu e abriu a porta da minha casa, eu estava sentada no sofá e eu vi um ploft, e a minha bolsa rompeu. E eu falei, mãe, minha mãe estava comigo, eu falei, eu acho que minha bolsa rompeu. E de fato minha bolsa tinha rompido. E aquilo começou o líquido sair e foi assim, digno de filme, sabe? Eu queria poder ter filmado aquilo. Foi muito líquido, era muita água, muita água, muita água. E eu falava, nossa, agora vamos. E eu estava esperando, né, que fosse devagar, não sabia que já ia ser, né, acelerado assim. E fez, vamos começar a contar as contrações. Para nossa surpresa, as contrações já entraram ritmadas, aceleradas. Elas estavam de 2 em 2 minutos, duravam 40 segundos. E eu falava pro meu marido, olha, o negócio aqui tá engrenado. Eu falava, se for assim, eu não vou aguentar as 14 horas que eu tô preparada. E eu achava que ia aguentar, né? Eu falava, mas assim eu acho que não vai rolar. Vamos ver o que vai acontecer. E a evolução foi muito rápida. Bom, a gente tinha planejado um parto hospitalar, né,
depois, enfim, hoje olhando para trás seria muito mais agradável se eu tivesse continuado no conforto do meu lar, mas a gente se deslocou até o hospital, para nosso desespero era a sexta-feira de despedida do Rogério Ceni, então a gente demorou 40 minutos no carro, chegamos no hospital, né, aquele vucu-vucu, aquela coisa, eu lá em trabalho de parto, as pessoas, enfim, uns sabem lidar, outros não sabem. Chegamos na sala de pré-parto, fizemos o cardiotoco, o exame de toque e aí, bom, 8 para 9 de dilatação, para ser conservadora, porque eu acho que já devia estar nos 10, de verdade, mas se falasse 10 ia dar muito mais desespero. E aí, assim, fui depois para a sala de labor, lá onde tem uma banheira, entrei na água. Eu não vi o tempo passar, foi muito rápido. Quando eu vi, eu estava na água e aí sim eu fui para Partolândia. Eu já devia daí ter chegado nos 10 centímetros de dilatação. E aí eu entrei no expulsivo. Eu tinha feito preparação do períneo, mas eu não sabia que eu ia estar tão preparada assim. Além de estar o meu períneo preparado, eu também estava muito preparada, porque o expulsivo foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Eu conto que eu falo, o expulsivo é maravilhoso, gente, é muito bom, passa aquela fase, né, das ondas, porque eu também não costumo chamar de contração, enfim, eu não gosto de falar disso de dor, eu acho que não, eu acho que são ondas, que você vem, mergulha lá no fundo e depois você volta e tal, e a respiração te ajuda a recuperar esse fôlego. Então, a hora que a gente entra no expulsivo, a gente já está ali no período daí no ápice, eu digo assim. A gente está no momento sublime, acho que o momento mais maravilhoso da sua vida. Aí foi super rápido, ela nasceu, bom, eu como estourei a bolsa 8h30, ela nasceu 11h22, em pouco menos de 3 horas. Ela veio pro meu colo, ela nasceu na água, meu marido a pegou na banheira, eu tenho essa cena, essa foto registrada, é impressionante. Assim, toda vez que eu fecho o olho eu lembro disso e eu tenho certeza que não vai ter outro momento na minha vida tão lindo, tão mágico, tão abençoado como esse. Ela veio pro meu peito, ela já começou a sugar e eu falei, nossa, não acredito que... de fato é isso, é deixar você nascer a hora que você quer, porque aí você faz o que é preciso. A gente não precisa forçar você a fazer nada, minha filha, é natural. E aí veio pro meu peito, começou a sugar, ficou ali no colo a colo, sabe, no pele a pele, ficou durante meia hora, 40 minutos, o cordão parou de pulsar, depois a gente cortou, enfim. E aí depois a gente foi pro quarto, a gente tava fazendo daí o debrief do parto, foi demais, eu tava dando risada, gravei um vídeo 40 minutos depois pro pessoal falando, gente, Isabela nasceu, foi demais. E puxa, assim, nem nos meus melhores sonhos e nem nos meus maiores pedidos, nos meus maiores desejos, eu imaginava ter um parto assim, um parto lindo. Eu não sabia o que ia me esperar, porque cada parto é um parto, mas que eu lia muito relato, eu assistia muito vídeo, mas o seu, é o único e nenhum vai ser igual. E foi assim, demais, eu agradeço todos os dias, foi um parto lindo, foi um parto super tranquilo, mesmo tendo essa loucura, esse Rogério Ceni no meio, atrapalhando, mas ainda assim, sabe, hoje eu olho e falo, puxa, não podia ter sido melhor, assim, foi demais. Eu sou muito grata a todas as orientações que eu recebi dos profissionais, sabe, da mídia, foi muito importante esse acesso à informação, do trabalho das pessoas que eu conversei, de tudo, sabe, da minha luta durante toda a gravidez para falar pro pessoal, porque hoje eu posso estar aqui e dar esse depoimento e contar como que foi esse parto maravilhoso. E ainda bem que eu cresci ouvindo isso, e não desistir em nenhum momento, mesmo o mundo remando contra, sabe? Eu acho que isso que é mais importante. E agora é uma causa pessoal, o trabalho de convencer outras mulheres e passar informação, sabe? Ajudar na divulgação dessa causa, que eu acho que é linda. E se tem uma causa que eu vou defender, acho que para mim a melhor causa no mundo é isso. Tenha seu filho da forma mais natural possível. Deixe ele nascer quando ele quer. É isso.